Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, estando à mesa com seus discípulos, Jesus ficou profundamente comovido e testemunhou: em verdade vos digo, um de vós me entregará. Desconcertados, os discípulos olhavam uns para os outros, pois não sabia de quem Jesus estava falando. Um deles, a quem Jesus amava, estava recostado ao lado de Jesus. Simão Pedro fez-lhe um sinal para que ele procurasse saber de quem Jesus estava falando. Então o discípulo, reclinando-se sobre o peito de Jesus, perguntou-lhe: Senhor, quem é? Jesus respondeu: é aquele a quem eu dei o pedaço de pão passado no molho. Então Jesus molhou um pedaço de pão e deu a Judas, filho de Simão Iscariotes. Depois do pedaço de pão, Satanás entrou em Judas. Então Jesus lhe disse: o que tens a fazer, executa-o depressa. Nenhum dos presentes compreendeu por que Jesus lhe disse isso. Como Judas guardava a bolsa, alguns pensavam que Jesus lhe queria dizer: compra o que precisamos para a festa, ou que desse alguma coisa aos pobres. Depois de receber o pedaço de pão, Judas saiu imediatamente. Era noite. Depois que Judas saiu, disse Jesus: agora foi glorificado o Filho do Homem, e Deus foi glorificado nele. Se Deus foi glorificado nele, também Deus o glorificará em si mesmo, e o glorificará logo. Filhinhos, por pouco tempo estou ainda convosco. Vós me procurareis, e agora vos digo, como eu disse também aos judeus: para onde eu vou, vós não podeis ir. Simão Pedro perguntou: Senhor, para onde vais? Jesus respondeu-lhe: para onde eu vou, tu não me podes seguir agora, mas seguirá mais tarde. Pedro disse: Senhor, por que não posso seguir-te agora? Eu darei a minha vida por ti. Respondeu Jesus: darás a tua vida por mim? Em verdade te digo, o galo não cantará antes que me tenhas negado 3 vezes. Palavras da salvação, glória a vós, Senhor. O Evangelho de hoje vem falar da grande dor que o Senhor sentiu, pois o Senhor sabia que seria negado por Pedro, pois o Senhor sabia que iria ser traído por Judas. E essa dor foi muito grande para o Senhor. Sabe por quê? Comparada à nossa dor, a gente não sabe quem vai nos trair muitas vezes. A gente convive com as pessoas, muitas vezes nós não sabemos também quem é que vai negar a gente. Quantas pessoas na nossa frente é uma coisa e por trás é outra. Nega que conhece a gente, nega os nossos valores, mas o Senhor, ele sabia, e o Senhor, ele não abandonou Judas, o Senhor, ele não abandonou Pedro, assim também como o Senhor, ele não abandona cada um de nós, porque muitas vezes quem faz isso com Jesus não só é Pedro e não é só Judas, muitas vezes é a mim, é a você. Quantas vezes nós negamos o Senhor? Quantas vezes a gente já traiu o Senhor? E Frei Gilson, ele diz: Jesus sofria com um grau maior do que nós. A dor que o Senhor sentiu nem se compara à nossa dor quando somos traídos, nem se compara o que nós passamos, pois o Senhor, ele amava muito os seus discípulos e ele sabia que iria ser traído, ele sabia que iria ser negado por eles, mas o Senhor continuou lá presente, assim como ele continua presente na nossa vida. Agora eu quero falar um pouco sobre esses 3 personagens que há nesse evangelho. 3 discípulos: Judas, Pedro e João. Judas, ele traiu o Senhor. E segundo o cardeal Sará, aquele que não reza já está traindo Jesus há muito tempo. Nós muitas vezes traímos o Senhor, sim, pela falta da oração. O cardeal Sará fala: quem não está rezando já está traindo o Senhor há muito tempo. Há quanto tempo a gente trai o Senhor? Por conta da nossa falta de oração, da nossa falta de fidelidade com o Senhor. Pedro, aquele que negou Jesus. Quantas vezes na faculdade, no trabalho, seja onde for, é para a gente defender o Senhor, o que é que a gente faz? A gente nega a nossa fé católica, a gente nega a Jesus, a gente nega as pessoas que buscam a Deus, a gente muitas vezes quer se disfarçar, quer se enganar. E assim a gente não pode fazer. Mas também nesse evangelho vem falar de São João.
São João, na Semana Santa principalmente, é o discípulo a quem mais nós devemos se espelhar. Pedro, mais na frente, ele teve a sua convenção. Judas, infelizmente, ele não acreditou na misericórdia de Deus. Mas São João, em nenhum momento ele saiu de perto do Senhor. Aqui vem falar que ele estava reclinado no peito do Senhor. Ele estava abraçado com Jesus. E é assim que nós devemos fazer também, se abraçar ao Senhor, se apegar a Deus, principalmente nessa Semana Santa, principalmente nesse período tão propício para se aproximar de Deus. O Senhor ele nos deseja ardentemente. Por isso que nós devemos voltar, se voltar para o Senhor, abrir o nosso coração à graça de Deus, para que a gente consiga ser, não como Judas, não como Pedro que negou o Senhor, mas sim como São João, aquele que não largou do Senhor. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.